Vídeo aula Java de número 73. Vou mostrar hoje como identificar uma colisão entre dois objetos em seu programa Java, ok? Então eu tenho aqui o código da última aula, da aula 72, que eu mostro como criar um movimento automático para uma JLabel. Eu tenho aqui simplesmente duas JLabels com dois image_icon instanciado. Tenho o meu construtor, os métodos de configuração da janela e uma thread, uma classe herdando de thread, executando o movimento. Ok? Só que eu dei apenas uma mudada, em vez de ser 3 carros andando na mesma direção, eu pus 2 carros andando em direções opostas. Beleza? O que eu quero fazer? Ao esses dois objetos encostarem um ao outro, eu quero que o programa alerte uma colisão. Então vamos criar uma colisão entre esses dois objetos. Para fazer isso, a gente precisa de coletar bastante informação sobre os dois objetos: tamanho, a posição y, posição x e etc. Então fica um código bastante complicado. Eu não vou criar aqui ao vivo para vocês, mas eu já criei um método que se chama bateu. Ele recebe dois componentes, que é o mesmo que JButton, JLabel, qualquer componente J, o componente é o pai deles, então vai aceitar normalmente. Aceita dois componentes, ele vai fazer todo um teste, uma coleta primeiro de informações sobre esses dois objetos, o seu tamanho, a sua largura e o seu y, x, e vai, através de várias condições que eu criei aqui, identificar se os dois objetos se colidiram. Não só apenas se colidiram de frente, mas por trás, embaixo, em cima, em qualquer colisão de dois objetos ele vai identificar e vai me retornar se houve a colisão ou não. Se ele, através dessa lógica toda, identificar que os dois objetos se colidiram, então vai me retornar true. Se não, me retorna falso. Então eu tenho aqui um método feito, já criado. Se vocês quiserem copiar e colar ele no seu programa, ele vai retornar exatamente se colidiu ou não os dois objetos que você passar por parâmetro. Beleza? Então é só usar esse método no nosso programa já feito. Eu tenho aqui a minha thread, que a cada 10 milésimos atualiza a posição das minhas JLabels com mais um pixels nos seus x, no caso da JLabel de baixo, menos um pixel. O que eu vou fazer? Aqui embaixo eu vou utilizar o meu método criado, que se chama bateu. Então eu vou utilizar ele aqui. Se o retorno do método bateu através da minha JLabel carro 1 e minha JLabel carro 2 for true, então eu vou falar para o usuário com JOptionPen show message que bateu, ok? E vou simplesmente, para testar, sair do programa com system exit passando 0 por parâmetro. Beleza? Então aqui eu utilizei o meu método criado bateu, testando essas duas JLabels. Mas poderia ser dois JButtons, qualquer componente. Beleza? Então vamos testar se meu método criado funciona mesmo. Executando. Quando eles colidirem, vai mostrar a mensagem. Tá aí, bateu. E vai sair do programa. Ok? Vamos testar de novo. Vou colocar uma velocidade bem maior no primeiro carro. Tá aí. Ao colidir, ele me mostra a mensagem. Agora eu vou deixar o primeiro parado e colocar uma velocidade maior no segundo. Tá aí. Ao bater, ele me diz a mensagem. Funcionaria também, finja, por exemplo,
que essa janelinha é outro objeto da minha janela. Ele está vindo de baixo e colide. O método também vai avisar. Mesma coisa se vir por trás ou por cima. Qualquer colisão dos objetos, o método vai avisar. Vamos fazer o último teste aqui. Vou colocar 3 de velocidade e aqui 2. Tá aí, não importa onde eles se colidirem, o método vai avisar que eles se colidiram. Beleza? Então eu criei aqui um método para vocês utilizarem nas suas criações de jogos. Até a próxima aula.